Olá, mais uma vez aqui, compartilhando meu devocional com vocês. E o tema hoje é Viva Sua Jornada. E eu vou começar aqui com uma frase muito bacana para a gente meditar e ruminar durante o dia. Ter uma atitude de fé durante o processo é fundamental para terminar a jornada. Então, eu vou repetir com vocês. Bom dia! Ter uma atitude de fé durante o processo é fundamental para terminar a jornada. Atos 16 nos diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. Depois que Paulo teve uma visão, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Então, eles tinham aqui uma jornada a se fazer. Então, cheio de vontade, de propagar o Evangelho, Paulo é impedido pelo Espírito Santo de ir em direção à Ásia, tendo que viajar em uma direção oposta. Deus lhe dava uma nova direção. Ele foi chamado para pregar na Europa. Então, tem os fatos como aliados e não como inimigos. E eu já deixo um parênteses aqui, gente, porque quem conhece a minha história sabe que quando nós aplicamos para vir para o Canadá, o nosso primeiro destino era Toronto. E foi negado a nossa ida para Toronto, porque Deus nos queria em Halifax. Olha que história bem semelhante aqui, né? O que você não recebe muitas vezes pode não ser necessariamente um não. Pode ser um não para aquele momento. Muitas vezes pode Deus ter impedido, de você ir naquele lugar, de errar e de viver, aquele momento, porque não era aquele momento para a sua vida. Lembre-se de que Ele não o escolheu para uma vida rasa. Então, o não de Deus não é porque Ele não quer que você vá a certos lugares ou que você esteja em certos lugares. Não para aquele momento, talvez. Ele tem grandes planos para você. Portanto, encare cada situação adversa como oportunidade para viver um milagre ainda maior. E eu já deixo isso para você aqui como testemunho. O milagre que nós vivemos em Halifax, nós talvez não viveríamos em Toronto. Então, aqui já fica uma lição para nós, Se nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, se nós oramos para que Ele nos guie, para que Ele nos direcione, e aí a gente fica frustrado quando Deus fala não, isso realmente é falta de fé e falta de confiar no Senhor. Porque o não pode ser um não definitivo, pode ser um não para aquele momento. E nós precisamos entender cada momento das nossas vidas, O que o Senhor tem para aquele momento, para aquele tempo, Talvez se nós tivéssemos ido para Toronto, a gente não tinha vivido os milagres que a gente viveu aqui, Pela graça e pela misericórdia dele, talvez, se tivesse sido na força do nosso braço, pela misericórdia dele, a gente teria sobrevivido, digamos assim. Mas vivido os milagres que a gente viveu aqui, nesse lugar, nós não teríamos vivido. Precisamos entender que o Espírito do Senhor sempre lhe indicará a direção perfeita. E por isso, então, o que nós precisamos fazer? Orar. Pedir ao Espírito Santo para nos conduzir em todo o tempo. E confiando, gente, nisso. Não adianta a gente orar, o Espírito Santo dá uma direção, Deus dá uma direção e a gente vai pela nossa direção. Ainda que naquele tempo você e eu não tenhamos a plena compreensão do motivo do direcionamento, confie no Senhor. Então, gente, foi um tempo muito difícil para as nossas vidas quando veio o não.
falei, Deus, mas até aqui estava dando tudo certo. O Senhor abriu, escancarou as portas para nós. E por que agora esse não? E aí foi onde nós sentamos e oramos. Claro que a gente já tinha orado, né? Mas não específico quando veio o não. E aí nós entendemos então que o Senhor nos queria no Canadá, mas não em Toronto. Então nós precisamos, né? Deixar que o Senhor nos guie. E ao perceber que Deus, né, está ali abrindo, né, a porta da oportunidade, assim como ocorreu com Paulo, que ao despertar do seu sonho, compreendeu que o Senhor estava direcionando-o para um novo campo. Sedento do Evangelho, não hesite, obedeça e siga em frente. Eu costumo falar que obediência gera bênção, e a gente sabe que gera. E nós colhemos muitas bênçãos do Senhor, estamos colhendo muitas bênçãos do Senhor, por termos aceitado o chamado, né, para vir numa cidade que a gente não conhecia ninguém, não tínhamos amigos aqui, literalmente não conhecíamos ninguém. Depois eu conto um testemunho aqui no próximo devocional de como Deus nos conduziu. Se você tem clamado ao Senhor por sua família, seus projetos, finanças ou qualquer outra área da sua vida, ministério, creia, pois a sua em sua vontade inicial, porque ele já tinha o plano dele, ele foi obediente, o que fez toda a diferença na sua trajetória. Então, que você seja obediente. Hoje você deve estar batendo o pé aí ou na força do seu braço para que alguma coisa que você planejou aconteça. Se não está acontecendo, se as portas estão se fechando, você não está em paz, pare e mude a sua oração. Senhor, então o que o Senhor quer? Para onde o Senhor quer que eu vá? Para onde o Senhor quer que eu... O que o Senhor quer que eu faça? Amém? Essa é uma oração essencial. E não tenha medo de ouvir. Talvez seja totalmente oposto àquilo que você planejou fazer. Por isso que nós precisamos orar e consagrar o Senhor todos os nossos planos, né? Porque certamente os planos do Senhor são muito maiores do que o seu e do que o meu. Amém? Senhor Jesus, eu te peço que nesse dia o Senhor venha direcionar cada um que está aqui nessa live comigo, aqueles que vão assistir, que o teu Espírito Santo seja audível aos ouvidos deles, que eles possam, Senhor, te buscar de todo o coração e não temer, porque a tua vontade sempre vai ser maior, a tua vontade sempre vai ser melhor na vida deles, e que eles tenham obediência em obedecer a tua voz e seguir aquilo que o Senhor tem para a vida deles, porque certamente é melhor. Amém? Que Deus abençoe seu dia e te vejo logo mais. Deus abençoe. Deus abençoe Débora, Almeri, Janaite, Mateus. Deus abençoe Silvia. Amém? Tchau, tchau, até mais.